Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo da playlist Artes Marciais Coreanas. No vídeo anterior, falei sobre um artigo que conclui que o Taekwondo, em sua forma passada, não era uma arte marcial como interpretamos ou nos é passado atualmente. Se não assistisses o vídeo anterior, deixarei o link aqui no card e também ao final deste vídeo. Se ainda não és inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Feito isso, o YouTube lhe avisará toda vez que novos conteúdos forem publicados. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e hoje darei continuidade ao artigo publicado pelos professores Sung Kyung-cho e Yoo Do-Mwenin, do Departamento de Taekwondo da Universidade de Yongsan, Coreia do Sul, e Do Hee-nam, professor do Instituto de Educação Física de Xangai, da Faculdade de Artes Marciais da China. Vamos lá? A primeira pessoa a romanizar o termo Taekwondo foi o antropólogo americano Stuart Cullen. Ele foi uma figura influente no desenvolvimento da etnografia como campo acadêmico e estava interessado em jogos e culturas asiáticas. Cullen escreveu Taekwondo de uma forma um pouco diferente. Essa escrita pode ser o resultado do seu conhecimento limitado do idioma coreano ou a ausência de qualquer padrão de romanização para o Hangul naquela época. A primeira referência ao Taekwondo apareceu no antigo livro de poemas chamado Chonghu Yongon, escrito por Kim Chong-taek em 1728, que foi coletado e publicado pelo rei Yeongjo. Este livro é uma coleção de uma variedade de poemas que Kim escreveu durante o final do período de Goryeo. No entanto, as datas exatas da composição dos poemas não são conhecidas. Os poemas entre 253 a 260 e o 741 e o 742 se referem ao Taekwondo e a um certo Kim Min-sun, que gostava de praticar durante sua juventude, quando ainda tinha entre 15 e 20 anos de idade. O Taekwondo também aparece na imagem Taekwondo, pintado por Shin Yun-bok, em 1785. A inscrição no canto superior direito diz: quando todos os tipos de flores estão no ponto de florescer, os seres humanos que vivem durante um reinado tão pacífico são pintados em um período pacífico. Esta pintura consiste em 3 cenas. A parte superior da imagem mostra uma paisagem com algumas colinas e um desfile. A cena do meio representa o centro da atividade, com uma grande multidão de plebeus e nobres juntos, alguns deles fumando em frente a um complexo murado, assistindo às performances do que geralmente se supõe ser Shirum e Taekwondo. A cena inferior mostra homens bebendo, fumando e rindo, de maneira confucionista. As mulheres são excluídas das atividades e só observam o evento de longe. A pintura expressa elementos de entretenimento folclórico e uma festividade alegre, acompanhadas pelas performances dos jogos. Sob a influência das artes plásticas chinesas no final da dinastia Joseon, Shin Yun-bok foi um dos principais pintores da época. Portanto, devido ao fato de ele ter representado tal cena, pode-se supor que o Taekwondo era um jogo bastante popular neste período. Além disso, o Shirun e o Taekwondo são retratados como artes distintas. A primeira representando uma luta e a segunda uma arte divertida. Por exemplo, disputas de wrestling representavam uma espécie de luta antiga mista. Eram normalmente realizadas nas antigas Olimpíadas da Grécia, que tinham significados ritualísticos e religiosos. Na pintura, o Shirun e o Taekwondo estão sendo realizados em público como um evento para espectadores. No entanto, é improvável afirmar que ambas representassem realmente algum tipo de esporte. Apresentações públicas, especialmente concursos de luta livre, sempre foram populares durante as festividades em muitas sociedades, mas eram geralmente relacionadas a ritualísticas ou eventos religiosos mais amplos. As festividades tradicionais coreanas centravam-se principalmente na mudança das estações ou em rituais em memória aos ancestrais, com fortes elementos do xamanismo e o confucionismo, e serviam a algum propósito divino. A cena retratada na pintura pode ser um evento desse tipo, já que os Yamban e os plebeus estão presentes para comemorar a ocasião.
Ainda hoje, durante os feriados tradicionais coreanos, como o Chuseok, o Shirun ainda é realizado. No entanto, a modalidade Shirun, hoje em dia, é considerada um esporte de competição. As competições modernas de Shirun existem desde o século XX, mas as disputas de luta, geralmente com nomes diferentes, eram populares há séculos durante os feriados coreanos. Como o Taekyon é retratado de maneira semelhante ao Shirun em Taekwondo, talvez tenha desempenhado alguns papéis comparáveis durante certo período da história coreana, como por exemplo, um jogo ritualístico relacionado a alguns festivais espirituais ou religiosos. E a performance do Taekyon durante esses eventos também poderia explicar suas características de dança como uma forma de entretenimento. De qualquer forma, o Shirun normalmente não é considerado uma arte marcial, mas sim uma atividade folclórica e, como o Taekyon é representado junto com o Shirun na imagem, ambas as atividades provavelmente tiveram atributos semelhantes. Toda a pesquisa realizada na pintura Taekwondo assume que as atividades apresentadas na imagem representam o Shirun e o Taekyon, mesmo que não haja referência escrita a eles. Estas artes apresentadas podem retratar também o Subak e o Gangneok, ou outra arte da época. Definitivamente, os pesquisadores não puderam concluir que esta atividade seja de fato o Taekyon. Tudo o que podemos ver são dois artistas de frente um para o outro, e a performance do Taekyon poderia simplesmente representar a dança. O Taekyon também aparece no livro Chaemulbo, supostamente escrito por Lee Man-young em 1798, que apresenta um tipo inicial de enciclopédia histórica cultural. Para muitos estudiosos coreanos, ele representa a fonte mais importante de conhecimento sobre as artes marciais coreanas antigas. E os registros sobre o Taekyon são os seguintes. O documento afirma que Gakcho e Gangneok representam artes de lutas semelhantes. Os termos eram conhecidos desde a época da dinastia Han. Ele também afirma que Chaegyo, Chilgyo, Hwangyo são artes de luta semelhantes ao Shirun. Se tratam de uma competição de força entre adversários. Além disso, todas essas artes se originam ou são semelhantes às artes antigas da China. Os pesquisadores sugerem que uma interpretação possível seria que as artes marciais de Subak, Gangneok, Taekyon, Shibak, Chaegyo e Shubyeok são todos de origem semelhante, mas possivelmente ramificados em estilos diferentes. O problema com as interpretações é que esses estudiosos chegam a conclusões gerais, tendo como base uma pequena quantidade de textos. Além disso, o significado exato do texto é controverso. Nenhuma das artes marciais mencionadas nele sobreviveu até os tempos modernos, exceto o Taekyon e o Shirun. Essas artes são conhecidas apenas pelos seus nomes, pois não existem manuais de instruções, ilustrações ou outras referências técnicas. Portanto, chegar a qualquer conclusão definitiva sobre sua natureza parece um pouco especulativo. Curiosamente, os autores de Chaemulbo não mencionaram o Kwombop chinês no texto. As instruções de Kwombop foram introduzidas apenas durante o final do século XVI, da China para a Coreia, através de publicações de manuais de instruções, porém apenas para militares. O Chaemulbo representava uma enciclopédia cultural, uma coleção de artes folclóricas e costumes. Portanto, o Kwombop provavelmente não foi praticado pelo público em geral, mas sim apenas pelos militares. Como os mencionados no Chaemulbo representavam artes folclóricas e não militares, eles poderiam ter sido muito mais ritualísticos e parecidos com jogos do que geralmente se supõe. O autor do Chaemulbo, como citado, criou uma espécie de enciclopédia histórica cultural e lidou com muitos aspectos da cultura e da vida coreana. Ele provavelmente não era um especialista em artes marciais, e as breves descrições não devem ser tomadas como certezas. O ponto mais interessante é que o Taekyon é mencionado no documento em conexão com outras artes marciais. O autor do documento, um leigo com relação às artes marciais, considerou o Taekyon como uma arte marcial e não como um jogo. No entanto,
Ele fez a mesma associação com as artes de luta do tipo Shirun, que geralmente não são consideradas artes marciais, mas sim jogos e, mais recentemente, um esporte. A inscrição na pintura Taekwondo de Yusuk, de 1846, diz: "Quando todos os tipos de flores floresceram, eu pintei as pessoas em paz em uma rua larga." O Taekwondo também aparece nos registros documentais do século XIX, no livro Namwon Kosa, que foi escrito por um autor desconhecido entre 1864 e 1869, durante o reinado do rei Gojong. O conteúdo principal do texto consiste em um diálogo entre prisioneiros e um guarda. Os cativos foram enviados para a prisão por estarem bêbados e causando a desordem, ao mesmo tempo que usavam o Taekwondo e o Shirun. Como o livro Namwon Kosa era um registro documental crucial, pode-se supor que o Taekwondo era bastante comum na época. O livro mostra também que o Taekwondo e o Shirun eram comuns entre as classes mais baixas e estavam relacionados a comportamentos indisciplinados. A primeira fotografia existente de uma performance de Taekwondo foi tirada por William Arthur Noble, que era um missionário pertencente a uma igreja metodista americana, com o nome coreano de Noble. Infelizmente, o comentário sobre a foto não foi feito por ele, que também não descreve a atividade desempenhada pelas crianças como o Taekwondo. No entanto, como os movimentos de dança é uma característica particular do Taekwondo e as posturas das crianças se assemelham ao Taekwondo moderno, pode-se sugerir que a atividade provavelmente represente a modalidade. Noble foi persuadido a ensinar por algum tempo em uma escola coreana em Seul, mas seu principal interesse era pregar o evangelho na Coreia, o que ele fez por 15 anos. De acordo com o testemunho de Soktoki, o último praticante de Taekwondo, geralmente se supõe que a modalidade existisse no final da dinastia Joseon, apenas nas proximidades de Seul, capital da Coreia do Sul. No entanto, Noble trabalhou principalmente em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Dessa forma, a fotografia das crianças foi possivelmente tirada nessa região. E isso pode significar que o Taekwondo era mais difundido naquela época do que geralmente os pesquisadores podem supor. No próximo vídeo veremos o que Lee Chong-woo, um dos principais pioneiros do Taekwondo, revelou em uma entrevista no ano de 2002. Se gostas do conteúdo ou conheces alguém que possa gostar, curta e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!